Glória a vós, Senhor. Podem se assentarem. Nós estamos em pleno advento, vivendo a segunda semana de preparação para o Natal do Senhor. E durante esta segunda semana, somos brindados com uma festa importante, daquela que melhor que ninguém sabe preparar a chegada do Senhor. Maria é centro, depois de Jesus, no tempo do Advento. E essa semana nós temos duas festas dedicadas a ela. Hoje, a Imaculada Conceição, que é solenidade, e por isso nós celebramos com júbilo, com hinos de louvor, que não se tem nesse período do tempo litúrgico. E no próximo sábado, nós vamos celebrar Nossa Senhora de Guadalupe. Maria, na figura de rosto indígena, padroeira da América Latina. Então nós vamos ter uma missa 9 horas da manhã aqui, e nós vamos celebrar junto com a catequese, e será também transmitida a missa de Nossa Senhora de Guadalupe. Então Nossa Senhora está diante de nós, nos ensinando a preparar a chegada do seu Filho. E o que ela tem para nos ensinar no dia de hoje? Primeira coisa a se destacar nesta celebração é o próprio tema da celebração de hoje: Imaculada Conceição. A palavra imaculada significa aquela que não tem mácula, que não tem mancha, que não tem pecado. Então Maria já nos dá uma dica muito importante nessa preparação para o Natal do Senhor, ensinando para nós que, apesar de todos os nossos pecados, de todas as nossas máculas, esse é um tempo propício de nós fazermos aí uma revisão de vida e tirarmos essas manchas da nossa vida. Então a Imaculada nos ensina a também nos tornarmos santos e perfeitos, como o próprio Deus é santo e perfeito. É o que mostra para nós a segunda leitura da carta aos Efésios. A dignidade que Deus nos conferiu de sermos chamados de filhos de Deus. E Maria abriu esse caminho, essa porta para nós. E agora, como filhos e filhas de Deus, nós temos que nos esforçar para também tirar as máculas, as manchas do nosso coração e da nossa vida. E é dessas máculas que fala a primeira leitura. A primeira leitura é um trecho do livro do Gênesis, e ele não está aqui hoje por acaso, nesta liturgia da Imaculada Conceição. O texto mostra que por uma mulher o pecado entra no mundo, mas que por uma outra mulher o pecado foi erradicado do mundo. Veja como Deus é bom e como para Ele nada de fato é impossível. O livro do Gênesis relata o pecado original, Eva sendo tentada pela serpente a comer o fruto proibido, que significa a entrada do pecado no mundo. O livro do Gênesis é um livro carregado de simbolismos, de imagens, de figuras de linguagem, para mostrar como é que o pecado entra no mundo. Quando a gente se deixa cair pelas tentações, o pecado entra na nossa vida. É assim que o livro mostra que tanto desde lá no início da humanidade, com o pecado original, nós somos tentados constantemente. E aí nós precisamos ter um cuidado enorme para não cairmos nessas tentações. Então a mulher é tentada, cai em tentação e o pecado entra no mundo. Mas aí essa história é corrigida com a figura de Maria, que agora uma mulher sem pecado concebe, dá à luz ao Filho de Deus e apaga todos os pecados da humanidade
com a vinda dele para habitar entre nós. Esse é o amor grandioso de Deus. E Maria é protagonista nessa história. É o que nós vemos no Evangelho de hoje, da Anunciação. O anjo Gabriel vai anunciar a Maria que ela é uma mulher agraciada, uma mulher cheia de graça, das bênçãos de Deus. O anjo vai dizer para ela que Deus está com ela. E ela fica muito assustada com essa notícia. O que eu fiz para merecer tamanha graça? Vocês já imaginaram? Levando aí uma vida normal, no cotidiano, do dia a dia, de repente, você recebe um sinal de Deus, de que Deus está presente na tua vida, que te deixa repleto de graça, e você não entende por quê. O texto relata que Maria ficou confusa, perturbada, e não era para menos. Ela não entendia esses mistérios de Deus na sua vida, como não entendeu até o último momento. Nós não precisamos entender o mistério de Deus na nossa vida. Nós precisamos ter fé e deixar que Ele haja na nossa vida. Foi o que Maria fez durante todo o seu tempo de vida nesse mundo. Desde esse momento em que ela recebe o anúncio do anjo e não entende o que Deus quer dela, ela não vai entender durante muito tempo todos os acontecimentos, como nós vamos ver na sua vida nesse mundo. Até quando ela está lá ao pé da cruz, diante de situação extremamente dolorosa, ela não entendia o que Deus queria dela, do seu filho, mas a sua confiança em Deus era grandiosa. E isso é importante. Isso Maria nos ensina, e se nós aprendermos essa lição, não tenham dúvida, como que Deus vai agir na nossa vida. Então Maria nos ensina a permitir que Deus haja na nossa vida a partir da confiança nele, a partir do momento em que nós confiamos plenamente em Deus, apesar das nossas incompreensões, perturbações, pecados, Ele vai nos mostrando a cada momento como Ele se torna presente na nossa vida. O anjo trata também de encorajar Maria. Não tenha medo. Quando nós confiamos em Deus, nós não temos medo. Quem é que não tem medo nesse mundo? Tantas coisas nos assustam, sobretudo aquelas que nós desconhecemos. Agora, nesse momento, por exemplo, de pandemia, quantos medos se apoderam de nós, porque a gente não conhece, não sabe o que pode acontecer, algo nos assusta. E é momento de nós agora recorrermos a Maria e pedir a ela essa coragem de, diante dessas incertezas e medos, nos ensinarmos também a confiar mais em Deus. E aí os nossos medos vão se dissipando, como dissipou o medo do coração de Maria, quando o anjo disse para ela não ter medo, porque ela encontrou graça diante de Deus. Quem tem essa certeza de que encontrou graça diante de Deus, não tem tantos medos. E mesmo aqueles medos que ainda persistem, Ele nos ensina a lidar com eles e a enfrentá-los. E o anjo vai descrevendo passo por passo, explicando a Maria como que as coisas vão acontecer. E ele consegue convencê-la. No final, nós temos a prova do convencimento do anjo a Maria. Quando ela diz para o anjo, se é assim, deixo que Deus faça em mim a sua vontade.
Ela não disse que entendeu, mas ela mostrou, deu uma prova de fé grandiosa. Permitiu que Deus agisse na vida dela. Penso que esse finalzinho de evangelho é chave para a nossa vida. Vamos permitir que Deus haja na nossa vida, que Ele faça em nós a vontade dEle, porque às vezes sobressaem nossas vontades, e nem sempre as nossas vontades são as mesmas de Deus. Às vezes a gente bate de frente com Deus, porque a gente quer que a nossa vontade sobressaia, mas às vezes não é isso que Ele quer de nós. Às vezes queremos ir por aqui, e Ele mostra um caminho totalmente diferente na nossa vida. E quando a gente entende isso e deixa-se guiar por Deus, as coisas se tornam tão mais fáceis na nossa vida. É isso que Maria nos ensina no dia de hoje. Então que a Imaculada Conceição nos ensine a tornar puro o nosso coração e a deixar que Deus venha, faça morada nele e faça em nós a sua vontade. E agora convido a todos a ficarem em pé para nossas